Fala família cripto, espero que estejam todos bem. Meu nome é Gabriel Baueb, invisto em criptomoedas há 5 anos, desde 2016, trazendo mais um vídeo para vocês, tá bom? Mas antes de lançar esse vídeo, se você tá gostando do canal, se você tá gostando do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada e bora pro vídeo de hoje. Fala família cripto, espero que estejam todos bem. Hoje falar um pouco aí sobre duas coisas relacionadas ao time do Corinthians. A primeira delas é a questão do mercado Bitcoin ser o novo patrocinador do Corinthians. Então, mostrando aqui para vocês, tá, a notícia aqui do Estadão, onde foi anunciado no dia 2 de setembro que o mercado Bitcoin é o novo patrocinador do Corinthians. É muito bom, tá? A primeira coisa, eu acredito que muitos corintianos nem saibam o quão bom é isso. Eu vou falar um pouco da minha opinião a respeito. Eu sou um investidor de Bitcoin, tá? Investidor no mundo de criptomoedas aí há vários anos, e eu não sou corintiano, eu sou palmeirense. Mas eu trago aqui a minha imparcialidade para falar um pouco sobre essa relação do mundo de criptomoedas, de uma corretora que trabalha com criptomoedas e um time de futebol. Então, basicamente, o que eu enxergo é o seguinte. Primeiro, falando da corretora. O mercado Bitcoin é uma corretora muito antiga, é uma corretora brasileira onde você pode negociar algumas criptomoedas, geralmente as moedas mais consolidadas, como Bitcoin, Ethereum, a gente tem algumas outras moedas também. Mas o que é interessante? O mercado Bitcoin é uma exchange que já está há muito tempo aí no mercado, tá? Ela tem já um nível de confiabilidade muito grande com a comunidade que utiliza essa plataforma. E cada vez mais nós, usuários de criptomoedas e o mundo, vamos ouvir falar na palavra Bitcoin e criptomoedas. Não tem como fugir disso. Eu falo para as pessoas, para os meus amigos, meus colegas que são um pouco céticos com criptomoedas, que Bitcoin é de fato o presente e o futuro. Não tem como fugir. A gente sabe que existe sempre o risco de vir uma nova tecnologia, sabe? Alguma coisa aí que de fato consiga substituir a blockchain e tirar o poder que tem o Bitcoin. Mas, como eu já expliquei em alguns outros vídeos meus, o Bitcoin vai muito mais além de só uma tecnologia em criptomoeda. Tá? Ela tem a confiabilidade, ela tem a questão de proteção de capital, ela tem a questão de ser um pouco daquela questão do ouro digital, de ser deflacionário, de ser descentralizado. Então, eu acredito que uma corretora que trabalha com um mercado que é o futuro, cada vez mais vai atrair olhares de pessoas, tá? E isso é muito interessante para o Corinthians, por quê? Porque o Corinthians ele está sendo visto por muitas pessoas, tudo bem que as pessoas sabem quem é o time do Corinthians, mas isso dá mais visibilidade para o clube, em termos da corretora, e a corretora divulgar o Corinthians na questão financeira. Além disso, das propostas, tá? Que, não diria nem propostas, mas os novos acontecimentos, como do Fan Token, que surgiu aí, que foi lançado no dia 9 de setembro. Então eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Aqui, ó, Fan Token do Corinthians gera 17 milhões em volume do mercado Bitcoin. Então, a gente teve o lançamento desse token, tá? Que se chama SCCP e basicamente é um token que representa o clube do Corinthians, é um Fan Token do clube do Corinthians. Então, fãs e investidores podem adquirir esses tokens através de algumas corretoras que eu já vou mostrar para vocês. E o que é interessante? Primeiro, entender o que é um Fan Token. O Fan Token ele é uma moeda, tá, digital. Muitas pessoas confundem token com criptomoeda. Então, criptomoeda é uma moeda digital que tem uma rede própria. Um token é uma moeda que utiliza a rede de uma outra criptomoeda. Então, um token ele não tem uma rede própria. A gente tem a rede da Ethereum, a gente tem a rede da Cardano, a gente tem a rede da Binance Smart Chain, da BNB, a gente tem a rede da Solana, da Harmony One, a gente tem várias redes e a gente tem os tokens que utilizam diversas redes para você fazer transações e movimentar esse dinheiro. Então é um token, não é uma criptomoeda, mas ele é criptografado e ele tem valorização, desvalorização, ele tem um valor agregado. Então vamos começar primeiro falando, tá?
do valor desse token. Hoje esse token está sendo negociado a $2,76. Em reais, eu gosto de deixar em dólar, é minha referência, R$14,48 um token. Você não precisa necessariamente ter tokens inteiros. Você pode comprar, por exemplo, 3,25 tokens. Você não precisa comprar necessariamente números inteiros desse token. A segunda coisa, esses tokens, esse valor que vocês estão vendo aqui, eles variam, não é um valor fixo. E a gente tem o quê? A gente tem um fornecimento total de 20 milhões de tokens existentes. Então não existe mais tokens do que 20 milhões. 20 milhões é a quantidade máxima. A gente tem hoje, tá, esse preço do token do Corinthians. Aqui é um pouco do gráfico, né, a oscilação do preço desde o dia que lançou, tá, então no dia 10 de setembro, onde começou a ser negociado. E aqui a gente tem a corretora Chiles, tá, que é a corretora que você pode negociar tokens de time de futebol. Aqui você não tem só o do Corinthians, você tem do Barcelona, da Juventus, da PSG, tá, dentre outras aí. Então você pode negociar o token do Corinthians, tá bom? Dentro dessa corretora. E, por exemplo, aqui ó, SCCP.Chiles. Então aqui a gente tem o token do Corinthians, o gráfico do token do Corinthians. Então aqui é o valor do token em relação à moeda Chiles e aqui é o valor dele em dólar, $2,76 para você adquirir esse token. Então essa corretora seria a corretora que eu indicaria vocês a comprar esse token, caso vocês queiram comprar esse token. Aqui seria o lugar para vocês fazerem o cadastro, então vocês têm que fazer um cadastro nessa corretora, tá bom? Eu posso fazer um vídeo depois mostrando o processo por completo, tá? Mas essa seria a corretora para vocês comprarem o token. E aí, o que é interessante também, né? Qual que é a usabilidade desse token? Então assim, sob posse do fan token, os corintianos podem tomar algumas decisões no clube, sendo a primeira delas a escolha do novo busto de bronze do Parque São Jorge. As opções oferecidas pela diretoria do Alvinegro são Ronaldo Fenômeno, Gilmar Santos Neves e Basílio. Então assim, é muito novo ainda o token, ele vai ter várias utilidades onde quem tiver esse token, seja corintiano ou não, tem aí algumas vantagens em termos de decisão, votação e usabilidade também. Eu acredito muito que esses tokens daqui a uns anos, você vai poder utilizar eles dentro da loja do próprio clube. Então vai ter a loja onde você vai poder comprar certas coisas do Corinthians, onde você só vai conseguir comprar, por exemplo, com o token do Corinthians, certo? Propaganda de graça da Monster aí. Ou seja, tende a ser muito usado no futuro. E eu, particularmente, eu gosto muito dos tokens de time de futebol, porque times de futebol não são como alguns projetos de token ou criptomoedas que podem simplesmente pulverizar, tá? São tokens atrelados a times de futebol que existem há muito tempo, há décadas, séculos. Então, é algo que eu acredito muito que vai continuar existindo. E continuando existindo, tende a valorizar com o tempo. Lembra da quantidade de 20 milhões que eu falei para vocês? Então, para quem valoriza... Por exemplo, eu sendo palmeirense, eu pretendo adquirir uma certa quantidade de tokens do Corinthians, não para usar dentro do clube, porque daí não vai de acordo comigo, né? Eu não sou corintiano, eu não tenho esse interesse. O meu interesse, talvez em adquirir o token, seria adquirir aí uma possível valorização dele. Por quê? Porque vamos pensar, se daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos esse token tiver ali mais forte, com mais pessoas utilizando, a gente às vezes acha que só os torcedores do Corinthians vão ter. Não, esse token já está sendo negociado em mais de 100 países. Não é só os corintianos do Brasil que estão comprando. Tem muita gente que acha que só corintiano vai comprar. Não, o corintiano é uma parcela pequena das quantidades de pessoas que já está negociando esse token. Ou vocês acham que de fato as pessoas que compraram nos 100 países todas são corintianos? Claro que não, tá? Então a quantidade é limitada e a demanda tende a aumentar com o tempo. E isso vale para o token do Corinthians e para todos os outros tokens. Então vamos pensar, a demanda tende a subir com o tempo e a oferta é limitada, certo? O que a gente tem aí pensando a longo prazo? Uma possível valorização. Então eu acredito que seja aí um investimento legal. Eu não enxergo talvez como um investimento de curto prazo. Eu ainda acho que a gente vai ter alguns anos aí para ver esses tokens aí valorizando mais. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui 20 milhões de unidades do token, tá? Se a gente pegar, por exemplo,
Eu vou converter em dólar para vocês entenderem, ou em reais, tá? Talvez fique mais fácil de vocês visualizarem isso. A gente tem aqui uma quantidade de 20 milhões, certo? Vamos ver o PSG. O PSG ele tem uma quantidade de tokens bem parecidas. É igual. É a mesma quantidade de tokens do PSG, é a do fan token do Corinthians. Então olha aqui, R$158 para... Vou ficar mudando toda hora aqui. R$14. Então R$14 para R$158. Então um token que tem a mesma quantidade de moedas tá valendo 10 vezes mais. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o PSG, ó o time do PSG, ó os patrocinadores, ó o público, você quer comparar com o Corinthians? Tudo bem, tá? De fato, a gente sabe que é um clube que tem muito mais visibilidade, é um clube que tem muito mais dinheiro por trás, mas dentro do mundo cripto, não é só o nome do time ali que vai pesar, sabe? Existem outros fatores. A gente tem um pouco de análise técnica, que é a análise gráfica para você analisar a subida e descida e estimar probabilidades de preço para aquele ativo. A gente tem os fundamentos, a gente tem várias coisas aí por trás, além, né, somente do nome do clube do time. E então assim, esse token, se a gente pegar aqui o total dele, ó, ele foi lançado lá do meio do ano passado, 2020. Olha o preço desse token. Um token de R$28, tá? Deixa eu ver qual que foi a mínima dele, real, aqui. A mínima desse token... 52 semanas... R$14. R$14 foi o preço mais baixo desse token no dia 11 de junho de 2020. Vamos voltar pelo Corinthians? R$14. A gente tem aqui R$14. Olha que coincidência. Logo no seu lançamento. Então, se o Corinthians ele tiver um desenho parecido com o do PSG, tá? A gente pode sim, não que vá chegar nesse valor no mesmo tempo, não é uma regra e a gente não pode usar isso como parâmetro. Seria ignorância da minha parte falar isso pra vocês, tá? E seria ignorância da parte de vocês se basearem nisso. Mas é interessante só pra vocês terem uma ideia do caminho de um token que tem a mesma quantidade ofertada, começou ali mais ou menos na mesma faixa de preço, e teve essa valorização de mais de 1000% num período aí de um ano. Então, a gente sabe que resultados, novos jogadores, tudo isso vai influenciar também. Então, hoje o Corinthians não está numa boa fase. Isso os corintianos mesmo sabem. Tá aí começando a melhorar aos poucos. Agora imagina, por exemplo, esse fan token. Tá? Vamos pensar no Corinthians melhorando a sua estrutura, com jogadores de mais nome, o clube aí, sabe, conseguindo novos patrocinadores, novos nomes aí pro clube e voltando a ganhar alguns títulos. Vamos supor que daqui a alguns anos ganhe uma nova Libertadores, ou ganhe o Campeonato Brasileiro. Esse token, ele vai ter uma valorização muito alta nesse período. E sabe por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque com o PSG, por exemplo, aconteceu isso. Vocês vão ver no meu vídeo falando do PSG que o preço, ele também acompanha um pouco do resultado do clube. Então, se o clube ele tá em crescente, se ele tá ali num momento muito bom, ele tende a crescer o valor do token. Agora, se o clube ele tá ali numa fase meio ruim, ou tá num momento que o mercado também tá ruim, ele vai ficar meio estagnado ou vai cair. De novo, não que isso seja a única regra, mas funciona. Então, o Corinthians, ele tá numa fase meio ruim. Então, pensando como investidor, qual que é o melhor momento de você investir em algo? Quando esse negócio está muito bom ou quando está ruim? Quando está ruim, isso vale para qualquer coisa. Você vai comprar Bitcoin quando ninguém quer comprar, quando ele está lá embaixo, ou quando está todo mundo comprando que o valor está estourado? O seu porteiro, o seu vizinho que não sabia nem mexer no computador tem Bitcoin, né? Na euforia ou ali no momento que ninguém quer. Então, basicamente agora, você tem sim a oportunidade de se posicionar nesse token, tendo uma visão aí de médio e longo prazo e poder ter uma valorização aí nesse período, além do que você pode também, como corintiano, ter o token para pequenos usos dentro do clube. Ainda é muito novo, não tem muitas informações de como você vai poder utilizar, mas é o que eu falei para vocês, eu acredito que vocês vão poder utilizar, vocês corintianos, de diversas maneiras, esse token aí a favor de votações, compras,
trocas, tipo sócio torcedor, mas ter alguns benefícios aí para quem tem esse token, tá bom? Bom, eu acredito que as informações principais sobre esse token, sobre esses fatos aí eram essas, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, tá? Eu tô postando vídeo aí quase todos os dias e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!